Pessoal, boa noite mais uma vez, tá? Desde já peço desculpa a todos por esses problemas técnicos, né? E muitas vezes não está ao nosso alcance, né? Ontem e hoje com esse problema de energia, tá? Ontem mesmo fiz a chamada para Equatorial e eles não apareceram aqui para solucionar o problema. Muito embora umas 7h40, mais ou menos, da noite, a energia ela se estabilizou. Mas só para vocês terem uma noçãozinha aí, tá? A energia, todo mundo sabe que é 220, estava dando 150, isso eu monitorando aqui em casa, né? Então, fora os minutos de apagão, né? Que apagava tudo e em seguida voltava. E como eu já falei muitas vezes na sala de aula, problema de energia reflete na internet, né? Então, com isso, os equipamentos começam a travar, oscilar, então ficava questão de eu estar desligando a rede, tanto ontem quanto hoje, tinha que ficar desligando a rede. Mas vamos rezar aí que tudo volte ao normal e, consecutivamente, a gente possa dar aula normalmente, tá? Então, só para a gente começar o conteúdo aqui, eu só quero que vocês me deem um feedback, se todo mundo está me ouvindo, tá? Estou monitorando aqui a internet, vejo que ela está oscilando, então em algum momento eu posso, aliás, pode cortar aí para vocês. Aí é a hora de vocês me falarem para que eu possa repetir, tá? Então, quem consegue me ouvir, dá um positivozinho aí, por favor, para a gente começar o conteúdo. Hein, pessoal, quem conseguir me ouvir, dá um positivozinho aí para que eu possa começar aqui. Vamos lá, Raniele, João Vitor, Airan, Wesley. Pronto. Oi, não ouvi. Cortou, Raniele, o seu. Aqui dá para ouvir. Pronto, tranquilo. Pessoal, o restante aí, só a Raniele está me ouvindo. Todo mundo, além da Raniele, consegue me ouvir, pessoal. Me dá um feedback aí, por favor, tá? Para que eu possa começar na certeza que todos estão me acompanhando. Vamos lá, pessoal. Pois é, Raniel, só você está me ouvindo. Os demais estão com algum problemazinho aí. Ou deixaram o celular e saíram, ou alguma coisinha assim. Não, professor, eles estão mandando mensagem, eles estão ouvindo também. Tá, tá mandando mensagem, pronto, pois não chega não para mim aqui, tranquilo. Deve ser algum errozinho do aplicativo, tá? Mas para mim mesmo a mensagem não tá chegando não. Então vamos lá, tá? Vou compartilhar aqui a telazinha aqui do PowerPoint para a gente começar, ou melhor, continuar, tá? Raniel, você é minha porta-voz, tá? Tá vendo aí o slide, certo? Certo, professor, tô ouvindo. Tô ouvindo. Beleza, vamos lá. Pessoal, na aula passada eu expliquei ainda melhor, revisei a parte de gestão de tempo, tá? A parte do processo de comunicação interpessoal, que é exatamente melhorar o processo de comunicação, pois todo sucesso está ligado diretamente a este processo. Então, a Microcamp, ela trabalha bastante com esse quesito de fazer com que os seus alunos eles não tenham timidez a ponto de vir atrapalhar em um futuro no mercado de trabalho. Tá? E é por isso que tem na Microcamp aqueles ciclos de palestras, e lá no ciclo de palestra também trabalha essa questão do processo de comunicação interpessoal, porque é de suma importância um bom profissional ele saber se comunicar, tá? Então, o meu modo de pensar é o seguinte, digamos que uma pessoa seja munida de um QI
bem elevado, tá? Para o mercado de trabalho, isso daí pode prejudicar. A pessoa pode ter toda a inteligência, mas vai se sentir prejudicado sim no mercado de trabalho. E aí seria a questão de fazer um concurso público, porque no concurso público, como não é medido pela questão de comunicação interpessoal, então aí ficaria melhor a questão do sucesso, tá? Então imagina, por exemplo, vocês são empresários e querem contratar alguém para ser vendedor da loja de vocês. E aí chega duas pessoas disputando uma vaga, uma com um nível superior e a outra não tem um nível superior, porém essa pessoa que não tem um nível superior, ela é muito comunicativa, tá? Então, principalmente para a função de atendimento ao público, tá? De conversar com o público, eu, pelo menos, não pensaria duas vezes em pensar aquela pessoa que vende mais, porque quem é mais comunicativo certamente vai conseguir vender mais. Outro ponto que eu posso chegar é o seguinte: as empresas hoje, elas pensam em contratar os funcionários, ou melhor, os colaboradores, com o intuito de aquele colaborador ele conseguir resolver, digamos, determinadas situações, ou seja, conflitos, tá? Então, seja um cliente que chega um pouquinho exaltado e aquela pessoa que tem uma comunicação, ou seja, uma boa comunicação, simplesmente ele vai lá e consegue resolver aquele conflito. É um vendedor, aliás, é um cliente insatisfeito que a pessoa chega lá e convence. É um cliente que, por exemplo, não queria contratar o serviço ou comprar o produto e aquela pessoa que tem uma boa comunicação consegue efetuar essa venda, tá? Então, as pessoas que têm uma comunicação interpessoal, digamos, muito boa, consecutivamente, ela é bem vista no mercado de trabalho. E são vários pontos, só citei dois aí. E se a gente pensar também a questão de liderança, tá? Digamos que vocês trabalham em uma empresa e dentro dessa empresa existe a possibilidade de você, digamos, subir de cargo, né? Subir de nível. Então, para ocupar um cargo de gerência, tem que ser uma pessoa que tenha um processo de comunicação interpessoal muito bom, porque ele vai gerir pessoas, então ele vai ter que conversar com as pessoas, ele vai ter que fazer reuniões, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: para quem não está ainda no mercado de trabalho, e um dia vai estar, e se acha, por exemplo, tímido, eu digo a vocês que vocês comecem a melhorar o quanto antes esse processo de, de comunicação interpessoal, se vocês desejam crescer no mercado de trabalho, tá? A timidez, ela vai atrapalhar em muito. Então, por exemplo, você está trabalhando em uma empresa, os momentos de reunião na empresa, elas servem exatamente para que os colaboradores comecem a colocar, por exemplo, ideias, situações sobre alguma coisa que está acontecendo na empresa. E para aquelas pessoas que ficam caladas, tá? Ela está perdendo uma oportunidade muito grande, porque os gestores nas empresas, nesses momentos de reunião, é exatamente onde ele observa quem pode suceder um líder, por exemplo, tá? Nós sabemos que ninguém vai se perpetuar em um cargo. Nós sabemos que nas empresas os cargos eles vão sendo trocados a qualquer momento. Então, nós temos que estar preparados para subir de cargo. Então, suponhamos que você está trabalhando numa área, um exemplo, e você é uma pessoa muito comunicativa, então você consegue vender bem, você consegue convencer clientes, você consegue solucionar problemas dentro da empresa. Consecutivamente, os seus gestores, quando eles pensarem em alguém para assumir uma vaga de gestor, né, uma vaga de direção, eles não vão pensar duas vezes, tá? Então, o que leva a gente a ocupar um cargo, por exemplo, de gestão dentro de uma empresa? Exatamente a comunicação interpessoal. Aquele caladão lá da empresa, provavelmente ele não vai assumir um cargo de gerente. Ele pode ter muito conhecimento, mas pelo fato dele ser muito tímido, dele ser muito fechado, não conseguir interagir com as pessoas, isso simplesmente quer dizer que ele vai deixar de ganhar certas oportunidades, tá?
Então, uma dica que eu dou é, para quem se acha, por exemplo, caladão, para quem se acha muito tímido, comecem a trabalhar esse ponto de se comunicar com as pessoas, porque o mercado de trabalho vai exigir bastante isso daí, tá? Então, tá aí essas dicas aí bem importantes para vocês, ok? Outra coisa vem a questão de relacionamento humano, tá? Então, é de suma importância o bom convívio e respeito ao próximo. Deixa eu liberar aqui a entrada de alguém. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguém que vai entrar. Não, tranquilo. Ok. Então, ó, a questão do relacionamento humano, por exemplo, nós percebemos que existem algumas pessoas que elas evitam a interação com outra. Por exemplo, se tem um grupo de amigos, por exemplo, no trabalho, digamos assim, tá? Então, os colegas de trabalho estão em algum momento interagindo, conversando e tal, simplesmente aquela pessoa ela se afasta desse grupo, tá? Então, quando ele se afasta desse grupo, isso quer dizer que o relacionamento humano não está legal. Então, geralmente essa pessoa ela é conhecida como a pessoa do contra, né? A pessoa que se distancia de todos para ficar sozinho, tá? E outro detalhe que geralmente nós sabemos que o ser humano ele tem uma questão que é gostar de julgar outras pessoas. Então, muitas vezes, principalmente dentro de uma empresa, né, nós sabemos que dentro das empresas, muitas vezes tem muitas picuinhas. E o fato daquela pessoa não se enturmar, não estar próximo de todos, muita gente julga a um ponto de dizer o seguinte, ó, ele se acha melhor que todo mundo, por isso que ele não se mistura. E tudo isso daí, ele começa a gerar uma certa intriga, tá? Dentro da empresa, tá? Então, o relacionamento humano, ele também é muito bom, tá? Outra coisa que a gente pode observar, não sou psicólogo, mas nem psiquiatra, mas a gente percebe que geralmente as pessoas que às vezes tem a surpresa, né? Tem as exceções. Mas geralmente as pessoas que entram em um processo de depressão, por exemplo, às vezes são pessoas que procuram não interagir com outras, tá? Então, o relacionamento humano, ele também ajuda nesse quesito, né? Porque a gente passa a entender as outras pessoas, muitas vezes a gente ajuda outras pessoas, as outras pessoas nos ajudam, e passando para o lado profissional, é muito bom porque nós sabemos que um vai ajudando ao outro, tá? Então, eu digo por mim, tá? Lá na Microcamp, muitas vezes nós, professores, nos reunimos, tá? Por exemplo, no horário de intervalo, ou em um horário por exemplo, de aula vaga mesmo, e muitas vezes nós se juntamos, melhor, nós nos juntamos e começamos a conversar, a dialogar exatamente, por exemplo, situações que nós passamos no dia a dia na sala de aula. Então, essa troca de experiência nos ajudam bastante, porque nós a cada dia somos melhores, ou seja, cada dia nós conseguimos estar melhor, porque um colega ele passa por uma determinada situação, tá? E ele compartilha com os demais. Consequentemente, a gente já vai aprendendo um pouquinho mais. Então, dentro daquela situação, quando a gente for passar, a gente sabe mais ou menos o que fazer, tá? Então, isso é graças ao relacionamento humano. E ninguém vive sozinho bem, né? É necessário que a gente viva próximo de alguém, né? Esteja com alguém. Então, uma dica também que seria esse relacionamento humano. E tudo isso daí faz parte do processo de desenvolvimento. Então, se por acaso alguém, tá, que esteja aqui na sala tiver aquele hábito, por exemplo, na família mesmo, toda a família está na mesa conversando, então tem pessoas que geralmente pegam o celular, vai para o quarto, se tranca, fica fechado lá no quarto, no seu celular, ouvindo uma música, jogando, tá? Então isso não é uma coisa muito boa, até mesmo porque na família ali tem que existir um momento de reunião, de conversa e de interação, tá? Então evitem essa questão de se afastar das pessoas. Muito pelo contrário, aproxime-se das pessoas, porque você ajuda e certamente você também será ajudado. Outra coisa que nós podemos levar em consideração é a qualidade de vida, tá?
E o que é uma qualidade de vida? Muita gente acha que é questão de ter por exemplo, uma casa confortável, né? Ou só uma casa confortável. Não é só ter uma casa confortável. Na verdade, a qualidade de vida é uma série de processos que faz com que nós tenhamos uma qualidade de vida, tá? E observe que ele coloca aqui uma explicação muito breve, que é agregar valores ao seu bem-estar físico, emocional, psicológico, familiar e outros. Então, a qualidade de vida, ela compreende em você morar em uma localidade que você tenha segurança, tá? Que não falte comida na sua mesa, que a sua casa ela lhe proponha um conforto, que você esteja bem com a sua família, tá? E que o seu psicológico também esteja bom. Não adianta você estar, por exemplo, com muito dinheiro e simplesmente você não ter uma família unida, por exemplo, tá? Não adianta você, por exemplo, ter comida na sua mesa, você ter dinheiro no bolso, você ter saúde, mas você mora em um local, por exemplo, de área de risco, onde a qualquer momento, por exemplo, você pode receber uma bala perdida, né? Então, a qualidade de vida, ela constitui tudo isso. É a gente trabalhar, é a gente estudar, é a gente se alimentar bem, é a gente viver em um local bem, o nosso eu também está bem, tá? Então, tudo isso faz parte da qualidade de vida do ser humano, tá? Pessoal, estão compreendendo aí direitinho o que eu estou passando para vocês? Tá? Só dá um feedback lá, por favor. Qualquer coisa, vocês podem mandar a mensagem aí, se vocês estão compreendendo, sim ou não, qual é a dúvida de vocês, tá? Mas eu peço, inclusive, se vocês forem falar alguma coisa, falem pelo microfone, porque as mensagens não estão chegando aqui para mim. Não sei qual o motivo, mas as mensagens não estão chegando. Pelo menos agora há pouco eu questionei se vocês estavam me ouvindo e eu esperando aqui vocês confirmarem. E a Raniel disse que todo mundo estava mandando mensagem, tá? Então, qualquer coisa, quando vocês forem abordar algum assunto aí, podem colocar pelo microfone, tá? Porque aí eu vou conseguir ouvir direitinho, ok? Então, todo mundo está ouvindo, né, Raniel? Me diz aí se todo mundo mandou alguma mensagem, se estão conseguindo entender, se você também está Estou entendendo. mandando mensagem, professor. Estou mandando mensagem, estão dizendo que estão tudo bem, está tudo certo, tá entendendo? Pronto, Agora, beleza, por então, favor. tá vendo, amigo? Tá Agora vendo? aí. Todo dia, você é minha porta-voz hoje. Vamos lá, Pois é. vamos lá. Olha só, ainda continuando e falando sobre empreendedorismo, tá? Eu estava lendo em um outro livro, um outro módulo que eu trabalho com as turmas 2.15, eles estão na 2.17, mas na 2.15 trabalha lá uma questão que aborda, né, empreendedorismo, e ele fala que o empreendedorismo foi uma palavra que surgiu na França, tá, para designar aquelas pessoas ousadas, tá? Então, as pessoas ousadas naquela época, eles eram empreendedores. E aqui a gente pode colocar o seguinte, ó, desenvolver um espírito de empreendedor sempre está ativamente dentro das situações a ser criativo. Então, eu acho que nós brasileiros como um todo, tá? Nós somos bem criativos. Nós somos empreendedores, tá? Inclusive, já saiu em algumas pesquisas, né, que boa parte dos brasileiros sempre tem o desejo de ser empreendedor, ou seja, conseguirem se manter por conta própria, trabalhar para si mesmo, né? Então, eu creio que aqui entre nós também tem esse pensamento, porque eu penso dessa forma também. E quando a gente fala de empreendedorismo, tá? De ousadia, é exatamente, digamos, nós pensarmos de uma forma diferente, porque uma pessoa criativa é aquela que pensa diferente dos demais, ou que tem uma solução diferente dos demais, tá? E falando em empreendedorismo, a gente pode ver muitas situações de empreendedorismo no Brasil, na nossa região também, né? Que é exatamente a questão de você tornar situações possíveis, aquelas que antigamente, ou há um tempo atrás, as pessoas não viam como algo viável. E para citar alguns exemplos, vamos começar aí pelo açaí, tá? O açaí, pessoal,
uma cultura do pessoal da região norte, tá? Do Pará, lá daquela região. Então, lá naquela região, o pessoal lá é açaí com feijão, açaí com arroz, é açaí no café da manhã, é açaí no lanche, é açaí na janta, porque é o que eles têm em abundância. E nós não tínhamos esse hábito até então, tá? Então, simplesmente alguém, ou seja, algum empreendedor, em algum momento provou do açaí e tentou, ou melhor, expandiu ele para outras regiões. Então ele viu em algo, digamos, comum em uma outra região, mas que não era comum para a gente, uma oportunidade de um negócio, de transformar uma oportunidade em negócio. E a gente vê outras séries de empreendedorismo, por exemplo, tapiocaria. Pessoal, tapioca a gente sabe que era uma coisa do nordestino, de pobre, melhor dizendo, né? Hoje em dia é comida de rico, né? Tanto é que existe, por exemplo, foi formatado um local especializado em tapioca, por exemplo. E a gente vê, por exemplo, alguns anos atrás, primeiro deixar claro, né? Eu não sou velho, tá? Mas quando eu era, digamos, adolescente, criança para adolescente, as pessoas não tinham o hábito de, por exemplo, pegar espetinho e sair comendo na rua, principalmente sujando a boca de farinha. Então as pessoas eram meio receosas, tinham uma certa vergonha, mas aí geralmente o espetinho era numa festa, era, né, a mesma coisa do caldinho, né, que geralmente eram em festas. E hoje a gente pode observar que tanto o espetinho quanto o caldinho a gente encontra nas esquinas, o pessoal vendendo, e o pessoal comendo bastante, né? Caldinho, né? Era em festa, a gente só tomava caldinho em alguma festa. Por exemplo, coxinha, a gente só comia em alguma festa ou numa lanchonete, mas coxinha grande. Aquelas coxinhas pequenas eram só em festas, né? E observa que foi formatado, foi desenvolvido máquinas só para o desenvolvimento, a fabricação das coxinhas. Então, quer dizer, o empreendedorismo é isso, é você ter ideias, tá? E essas ideias, elas serem formatadas para tornar-se um mercado, tá? Tornar uma oportunidade de negócio. Então, isso é ser um empreendedorismo, ser um empreendedor. E aí vem uma dica também que eu dou a vocês, tá? Todos nós podemos ser empreendedores. Muitas vezes, hoje, se a gente colocar, muitas vezes eu digo o seguinte, posso estar até equivocado, mas hoje, pessoal, só não ganha dinheiro quem não quer, tá? Porque existe uma grande possibilidade de você colocar um negócio, de você se manter. E aí você vai dizer, professor, eu não tenho dinheiro para abrir um negócio. Então, se a gente levar em consideração, por exemplo, tá, que um celular hoje ele custa R$ 1.000 e o pessoal compra bastante. Então, muitas vezes a pessoa que compra um celular de 1.000, ela não pensa que esses R$ 1.000 poderiam ser transformados em uma ideia de negócio para se manter, né? E existe vários. Então, quem se interessar nesse assunto aí, se vocês pesquisarem na internet ramos de atividades com baixo investimento, vocês vão ver lá, né? Uma máquina, por exemplo, só um exemplo aí, uma máquina de estampar, por exemplo, canecos, copos, aliás, é entre 400, 500, R$ 600, uma máquina, tá? Um copo, por exemplo, ele custa 75 centavos. Então, o cara com coragem e R$ 1.000 no bolso, se ele tinha R$ 1.000 ou um cartão de crédito, dá para ele comprar uma máquina, estampar os copos e sair vendendo em festas, tá? Hoje pessoas, por exemplo, que vai numa loja da China com R$ 200, 100, R$ 200, vai lá, compra de mercadoria, de produtos e abre uma loja virtual no Instagram e vai vender, tá? Tem uma aluna na Microcamp que ela comprava chaveiros naquelas lojas de importados, inclusive chaveiros do LOL, por exemplo. Ela ia lá, comprava um chaveiro de R$ 5, R$ 6, no máximo R$ 7, e ela vendia, inclusive vendia na Microcamp a R$ 15, R$ 17. Tá? E as pessoas dizem, mas não acredito não, que ela comprou ali na loja de importado. Mas é a criatividade dela, é o empreendedorismo dela, é só uma prova que a gente pode ganhar algum dinheiro.
E esse dinheiro ela usava para ajudar a pagar a mensalidade na Microcampo, tá? Eu tinha um aluno também, que ele, aluno na época tinha uns 13, 14 anos, e ele e um amigo juntaram, melhor dizendo, uma mesada que receberam dos pais, me parece que R$ 50 cada um, eles com 12, 13, e compraram pendrives lá nas lojas da China, né? Online. E aí cada pendrive a R$ 7, R$ 5, R$ 8. E a partir daí ele começou a vender, por exemplo, algumas coisinhas pequenas, chaveiro, essas coisas todas. Resultado, eles estavam ganhando pouco, mas estavam ganhando. Então isso é uma prova que o empreendedorismo ele pode começar de cedo. E é exatamente ver, em uma determinada situação, ver uma oportunidade de negócio. Então nós podemos fazer negócio com isso, tá? Outra dica que eu dou por exemplo, nesses sites da China, eu tinha uma outra aluna também, que ela comprava nesses sites da China e vendia na loja do Instagram dela. Tá? Ela criou uma loja no Instagram e ela vendia bastante. Trabalhava na IC e ela conciliava o valor que ela recebia no trabalho, né, na IC, mais a loja virtual dela. Consecutivamente, ela conseguia pagar o aluguel, que na verdade ela era de Mata Grande, ó, já na divisa de Alagoas com Pernambuco, bem distante, mas mesmo assim ela morava sozinha e conseguia pagar o aluguel, conseguia se manter. Tá? Então, empreendedorismo é isso. Tá? E todos vocês, ou todos nós, podemos ser empreendedores sim. Então, basta vocês pensarem, como é que eu posso me manter? Como é que eu posso digamos, ganhar dinheiro. Então, tem aquelas pessoas que gostam de fazer bolo, tem aquelas pessoas que aprendem a fazer um cupcake, tem aquelas pessoas que vendem brigadeiro, ou seja, que sabe fazer um brigadeiro gostoso, que sabe fazer, por exemplo, uma trufa. Então, tudo isso é empreendedorismo, pessoal. Vamos lá. Poder de liderança, né? Influenciar outras pessoas em busca de um resultado positivo. E esse poder de liderança é exatamente o que as empresas procuram nas pessoas para exercerem cargos de líder, gerente, por exemplo, supervisor. Então, isso são cargos de liderança, tá, pessoal? E aí é onde as empresas buscam. Mas aí o que é uma pessoa líder, tá? Como ele colocou, são pessoas que influenciam outras. E aí, se eu perguntar a vocês, fizer uma primeira pergunta, né? Quem de vocês tem um perfil de líder, tá? Pensem aí, quem de vocês tem um perfil de líder? Eu vi uma resposta do Wesley ali, eu acho que começou a chegar mensagem para mim. Mandam aí quem tem um perfil de líder, por exemplo, quem se acha que tem, ou quem acha que tem um perfil de líder. Coloca aí, por favor. Só para fazer a segunda pergunta, e certamente alguma pessoa que acha não ter um perfil de líder, na verdade ele tem. Tá? Manda aí a mensagem. Quem se acha, ou quem acha que tem um poder de líder? Hein, pessoal? E aí, Raniel, alguém mandou aí quem tem um perfil de líder? Aqui ninguém mandou mensagem, não. Ninguém mandou mensagem, pessoal. Vamos lá, colaborem aí, por favor. É isso que Oi, coloquei uma carinha pensando. Oi? De Só lá das carinha mensagens, pensando. só eu que coloquei uma carinha pensando, o resto ninguém mais respondeu. Pessoal, ó, João Vitor, Airan, Luana, Laura, tá? Wesley. Então, vocês se acham, ou melhor, vocês acham que tem um poder de líder? Vão lá, me ajudem aí, por favor. Se vocês demorarem a responder, só atrasa a aula, tá, pessoal? Então, eu gostaria que vocês pudessem responder aí, ok? Hein, pessoal? Vamos lá. O Lázaro, né? Se não me engano, esse usuário aqui, NE324, acho que é o Lázaro. Vamos lá, pessoal. Até agora estão dizendo que não tem. Não tem, né? Tranquilo. Aí eu vou fazer uma segunda pergunta a vocês, tá?
todo mundo, aqui eu acho que tem um grupinho de amigos que já saíram para alguma festa, ou até mesmo na escola. Mas vamos pegar aqui um exemplo de uma festinha, de uma festa, tá? Digamos, eu vou fazer uma pergunta ao Airan, o Airan é desenrolado também. Airan, quando você sai com seus amigos, quem é aquela pessoa do grupo que diz o seguinte: vamos ficar aqui, ou vamos para ali, ou vamos beber isso, ou vamos tomar refrigerante, ou vamos para ali que ali tem umas garotas, tá? Então, por exemplo, nas festas, no meu tempo era assim. Então, alguém tinha que puxar para dizer o seguinte: não, pessoal, aqui é onde tem mais meninas. Pessoal, hoje vamos beber isso. Pessoal, hoje vamos fazer aquilo. Então, é aquela pessoa que leva os outros. A mesma coisa acontece na escola. Então, tem aquele grupinho de amigos que um diz o seguinte: vamos ali agora, vamos fazer aquilo agora, vamos lanchar agora. Então, isso daí já é um aspecto de liderança, tá? Então, já é aquela pessoa que induz a outras pensarem como você ou agirem como você. Então, isso são pessoas que têm o poder de liderar, o poder de liderança. Aí agora eu refaço a pergunta. Pensando nessa possibilidade aí de vocês, por exemplo, Airan, João Vitor, Laura, Luana, Lázaro, Raniele, Wesley, tá? Quem de vocês agora vê que vocês têm algum pontozinho de liderança, tá? Então, é vocês que dão as ideias do que fazer quando vocês estão em grupo com os amigos, ou são os amigos de vocês que dão... Não. Viu? Ou são vocês que... Que palia! Diga oi para todo mundo. Então, deixa o papai dar aula. Então, alguém já respondeu aí, Raniele? Raniele? O professor Airan disse que às vezes. Às vezes, né? Já é alguma coisa. Mais alguém respondeu? Não, só o Airan mesmo. Só o Airan, pessoal, por favor, colaborem aí. Laura também, tá? Laura, Luana, tá? Então, pessoal, ó, o poder de liderança a gente muitas vezes pratica mesmo sem perceber, tá? Então, isso é uma liderança e é exatamente o que as empresas procuram para cargos de gestores, tá? Cargos de líderes, como eu falei, gerentes, supervisores e assim sucessivamente, tá? Então, comecem a praticar também a liderança, que para o meio profissional isso é levado em consideração, tá? Continuando, aí nós temos aqui, por exemplo, automotivação, tá? Automotivação é acreditar em si próprio, criar seu próprio método de estímulo. Então, na verdade, nós temos duas palavras. Nós temos a motivação e nós temos a automotivação. Motivação é quando nós esperamos que alguém, tá, nos motive, tá, para que a gente possa exercer alguma atividade, tá? E automotivação é quando nós pensamos e agimos. Não, eu posso, eu consigo, tá? Então a gente não espera para que ninguém diga faça isso, tá? Ou, por exemplo, a gente não tem que perguntar a alguém a opinião se vai dar certo, se não vai, porque nós confiamos no nosso taco. Então, nós somos motivados a fazer. E aí ele diz o seguinte: acreditar em si próprio, criar o seu próprio método de estímulo. E cada pessoa, ela cria o seu estímulo, tá? Cada pessoa, ela pode trabalhar o seu estímulo. Não é que o estímulo seja igual para todos, é que cada pessoa trabalhe o seu método de estímulo. Por exemplo, qual seria o seu método de estímulo? Um exemplo, o que seria o método de estímulo? Digamos que o Airan ele tenha uma paixão, vamos lá, por motos, digamos assim, tá? Então, digamos que ele sempre teve e tem um sonho de ter uma moto tal. E aí ele vai dizer o seguinte: poxa, eu estou desmotivado porque eu não consigo comprar a moto. E aí a gente pode fazer o seguinte: digamos que o Airan ele vai trabalhar, mas que o estímulo dele é comprar a moto.
Então, eu já assisti, por exemplo, palestras que os palestrantes dizem o seguinte: poxa, você pega uma imagem daquilo que você quer tanto, vamos pegar aí o exemplo do Ayran, vai imprimir a moto que o Ayran quer comprar e vai chegar em um local que o Ayran todos os dias dê de cara, ou seja, veja, porta do quarto, parede do quarto, espelho do banheiro, o que for, tá? E cola a foto daquela moto, porque aí vai ser o estímulo diário que o Ayran vai ter em dizer o seguinte, ó, hoje eu vou trabalhar para comprar uma parte sua, tá? Eu não posso comprar tudo de uma vez só, eu vou comprar uma parte, tá? Então, hoje eu vou trabalhar para comprar os pneus, eu vou trabalhar para comprar os retrovisores, e aí eu vou fazer esse trabalho. Ou, por exemplo, digamos, eu estou pagando o consórcio da moto. Então, qual é o meu estímulo todos os dias? Trabalhar para pagar o consórcio da moto, porque é um sonho, tá? Então, eu até me incluo nesse exemplo aí, de, por exemplo, desde de adolescente, meu sonho sempre foi ter uma casa, né? Uma casa minha, porque eu não queria morar de aluguel. E aí eu sempre tive esse estímulo de trabalhar, então eu trabalhava, eu ia comprando os tijolos, areia, cimento, depois juntava dinheiro dos pedreiros e fazia um pouquinho. E aí depois eu ia comprando novamente tijolos, cimento, areia, juntava o dinheiro do pedreiro e fazia mais um pouquinho. Então era o estímulo que eu tinha de ter uma casa, tá? Só um instante, pessoal. Tá melhorando, mas ainda não é suficiente. Daqui a pouco eu digo. Então, nesse caso aí, era o meu estímulo era esse, tá? De trabalhar todos os dias para que um dia eu pudesse ter minha casa. E tinha alguns amigos que falavam para mim o seguinte: rapaz, deixa de ser besta. Você tem condições de pagar um carro para você, né? Ou você tem condições de ter um carro. Eu digo, não, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou pagando aqui, comprei meus lotes aqui, que são 2 que eu tenho, e vou construindo a minha casa aos poucos, enquanto isso eu vou curtindo no carro de vocês, tá? E assim eu fiz. Então, construí minha casa, graças a Deus. Hoje estou escondido na casa, tá? Ou seja, estou morando aqui na casa. Enquanto isso, uma parte desses amigos que me falavam que era melhor que eu tivesse um carro do que uma casa, hoje eles estão, ou uns, há pouco tempo financiaram uma casa pela Caixa, com 30 suaves anos para pagar, ou, por exemplo, estão ainda construindo, ou seja, não terminaram a casa deles ainda. Tá? Então, quer dizer assim, são estímulos que nós podemos ter que podem nos levar a conseguir os nossos objetivos. E aí cada um cria de acordo com o que deseja. Tá? Então, quem quer uma faculdade, então vai estudar, então o estímulo seria estudar para conseguir entrar na faculdade. Para quem quer um carro, trabalha para comprar um carro. Quem quer uma casa, trabalha para comprar uma casa e assim sucessivamente, tá? Então, essa questão da automotivação é quando nós traçamos algum plano ou traçamos algo, tá? Que nós queremos e que nós não esperamos que os outros digam o que nós devemos fazer, tá? Então, isso seria a automotivação.
E aí, pessoal, voltei aqui, tá? É... Podem me ouvir agora novamente? Raniel, por favor, aí. Agora sim, professor, agora dá para ouvir. Ah, tá. Não, deu aquela faltada de energia básica aqui. Aí, no meu caso, se eu tivesse com o outro computador, tava ferrado, porque cada vez que falta energia, o computador ia se desligar e eu teria que esperar o computador ligar todo novamente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, tranquilo. Curioso que o meu programa aqui, quando voltou, o Microsoft Teams voltou, digamos, diferente. Deixa eu ligar aqui esse farol aqui. Vamos lá, então deixa eu voltar aqui para onde nós estávamos. Vamos lá. Então, ó, só para saber aí se vocês estão entendendo sobre o poder de liderança, sobre a educação financeira, tá? Sim, estamos na educação financeira, na verdade, tá? Então, a educação financeira, ela é encontrar-se com a realidade, tá? É a gente não gastar além daquilo que a gente recebe, tá? Então, tem que existir todo um controle a respeito disso, tá? Uma dicasinha que eu vou dar aí para vocês, eu conseguia fazer isso quando era solteiro, viu, pessoal? Por incrível que pareça, quando era solteiro, na verdade, assim, eu não sou gastador, eu sou meio seguro, eu só gasto com o necessário, tá? Mas, assim, quando eu era solteiro, eu instalei, aliás, instalei não, eu baixei uma planilha do Excel e eu conseguia, por exemplo, tudo que eu gastava, eu ia lá e registrava, tá? Tudo que eu recebia também eu ia lá e registrava. Quando chegar no final do mês, o aplicativo, ou melhor, o arquivo, ele me falava o quanto eu tinha ganho, quanto eu tinha gasto e quanto eu gastei em cada segmento. Por exemplo, alimentação, gastei tanto, transporte, gastei tanto, combustível com a moto que eu tinha na época. Então, ele me dava todo um relatório. Chegou uma hora que eu percebi que eu estava, por exemplo, gastando muito com crédito de celular. Então, eu gastava, por exemplo, na época, né, 60, R$ 80 de crédito, e aí eu percebi que eu estava gastando à toa. Eu disse, não, agora se eu estou gastando tanto com crédito, então eu vou colocar um plano, por exemplo, que o plano eu pagava na época R$ 23 e era limitado. Então, quer dizer, tudo isso, o que me abriu os olhos foi exatamente ter uma planilha de gastos. Hoje a gente consegue baixar no celular, tá aí uma dica para vocês, tá? E talvez alguém vai dizer, professor, mas eu não ganho nada. Então, mas digamos que vocês ganhem algum valor aí mensal, então você pode fazer um controle. Por exemplo, Raniele, Lázaro, né? Principalmente quem já ganha algum valor aí já pode, digamos, usar essa planilha. Tem muitas na lojinha lá do Android, que vocês, na Play Store, tem bastante lá que vocês podem baixar e instalar. E, inclusive, os economistas, eles aconselham o seguinte, tá? Que a gente só comprometa 70% daquilo que a gente ganha, tá? E os outros 30% seria a poupança, ou seja, a gente guardar para um momento de dificuldade, por exemplo, que nós estamos passando agora, tá? Então aí vem uma dica, você fazendo essa educação financeira, consequentemente você não vai ficar naquele mês aí, tá, poxa, eu tenho que pagar não sei quantos reais de um cartão de crédito e se eu pagar a fatura completa vai faltar para outras coisas, aí pago o mínimo do cartão de crédito, por exemplo. E o mínimo basicamente só corresponde aos juros. O mês que vem vai vir o dobro. Consecutivamente pode tornar-se uma bola de neve. E quando nós não estamos bem financeiramente, vai envolver o nosso psicológico, consecutivamente a nossa qualidade de vida será comprometida, tá? Pode faltar comida, pode deixar de pagar água, energia. Então quer dizer, a educação financeira ela é muito importante para a qualidade de vida do ser humano. Inclusive, tem uma grande empresa de Arapiraca, uma indústria de Arapiraca, onde a gestora de RH dessa indústria estava passando para a gente que
dentro da empresa tinha muitos colaboradores com problemas financeiros, exatamente por a questão de não estar educado financeiramente. Então, a empresa ela ofereceu aulas de educação financeira exatamente para ajudar os seus colaboradores a se educarem financeiramente e, consecutivamente, esses colaboradores poderem render mais dentro das funções deles dentro da empresa. Porque foi percebido que o fato das pessoas estarem endividados não conseguia render muito na empresa, tá? Então, a saída que a empresa fez foi isso, educar os colaboradores financeiramente para que eles pudessem ter, digamos, uma qualidade melhor no trabalho ou no serviço prestado dentro da indústria. Então, para vocês verem aí o nível de importância para a nossa vida, que é exatamente a educação financeira. Outra questão aí, de suma importância, principalmente para o lado profissional, é a questão do marketing pessoal, tá? É a construção do marketing pessoal. Eu creio que todos vocês, tenho certeza que todos vocês já ouviram falar em marketing, tá? Mas talvez vocês não saibam da importância que tem o marketing na nossa vida, porque existe o marketing do produto e existe o marketing pessoal, aliás, o pessoal e profissional. Então, vou colocar aqui um exemplo bem claro, tá? Imagina, por exemplo, se eu fosse uma pessoa bagunceira, que andasse, por exemplo, nas praças, bagunçando, empinando de moto, ou bebendo, caindo pelas calçadas, um exemplo, tá? E aí chega, por exemplo, no dia da matrícula, ou melhor, no dia que os pais do aluno vai com o aluno na microcamp, tá lá eu dando aula e simplesmente é comentado ou não, né, que eu vou ser o professor do filho dele, né? Imagina o que é que os pais do aluno vai dizer. Quem? Jadiel, professor do meu filho, quero não, porque eu já sei que a fama dele não é boa. Então, quer dizer, a fama vem a questão do marketing, né? Então, quer dizer, simplesmente o meu marketing, ele é comprometido. E aí, para que eu possa inverter, ou seja, eu tenho, nesse exemplo aí eu teria um marketing negativo. Então, para eu conseguir ter um marketing positivo, isso daí levaria um certo tempo, até que as pessoas pudessem me ver com outros olhos. Então, a mesma coisa a gente pode falar de um médico, um exemplo. Imagina que você sabe que o médico fulano de tal é conhecido, por exemplo, por erros médicos, digamos assim. E aí você chega doente no hospital, quem é que você encontra? Justamente aquele médico que tem, digamos, uma fama de erros, ou seja, um marketing negativo. Então, ou você vai se opor ao atendimento, ou você vai estar com muito medo de você ser uma nova vítima. E aí a gente pode colocar muitas situações, como, por exemplo, podemos colocar a questão de um professor que, por exemplo, tem fama. Todos vocês, com certeza, já teve algum tipo de professor assim. Eu não sei qual o meu marketing enquanto pensamento de vocês. Mas existe aqueles professores que os alunos conhecem como o professor exigente, tá? O carrasco, aquele que não deixa passar nada, tá? Aí já tem aquele outro, por exemplo, que é o professor enrolão, tá? Então, quer dizer, já é aquele profissional onde a fama dele é enrolão e vai ter pelo resto da vida, tá? Só para eu fechar essa questão do marketing aí, quando eu fui estudar meu terceiro ano do ensino médio, eu fui para o Premem, aí em Arapiraca. E quando eu estava lá, primeiro dia que eu chego para a aula, aí disseram o seguinte: quem vai ser o professor de física? Quem vai ser o professor de física do terceiro ano? Aí disseram o Isaías, que era um professor tido lá como carrasco. Então, duas alunas que perguntaram, né, foram lá na secretaria e foram confirmar. Quando disseram a ela que de fato ia ser o professor Isaías,
elas voltaram para a sala de aula, pegaram seus cadernos e disseram: aqui eu não fico um minuto. Só para vocês terem uma ideia. E aí só se viu o pessoal: valei-me meu Pai eterno do céu, vai ser o Isaías e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E os alunos com muito medo por ser o professor Isaías. Eu não conhecia, né? Não sabia o que era, não sabia quem era, na verdade. Eu sei que quando for umas horas, aí chega um cara, um baixinho, um amarelinho, né? Caminhando bem lentamente, um cara novo. E aí ele disse: pessoal, hoje a gente só vai conversar. E aí, primeira frase que ele colocou, eu lembro como hoje, faz um tempinho, tá? Eu lembro como hoje, acho que foi em 2007, eu acho que foi. E aí ele disse o seguinte: pessoal, para mim eu quero que vocês tenham um caderno de 15 matérias só para mim, tá? Mas, professor, o meu caderno de 15 matérias é para todas as matérias do ano todo. Ele disse: não, eu quero um de 15 matérias só para minha matéria. Então, por aí você tira uma ideia o porquê essas alunas elas foram embora. Tá? Então, quer dizer, o nosso marketing profissional, o nosso marketing pessoal, é algo que a gente vai construindo a cada dia de trabalho. Então, se em algum momento, tá? Se em algum momento, por mais que você construa um marketing muito positivo, você abrir mão dele e em algum momento você cometer alguma falha, tá? Simplesmente essa falha ela vai derrubar todo o marketing que você fez em, sei lá, 10, 20, 30 anos de serviço, de trabalho, tá? Então, o marketing pessoal e profissional é algo que a gente carrega por toda a nossa vida. E a gente está ciente que qualquer coisa errada que a gente venha fazer será comprometido, tá? E, consecutivamente, tudo que você trabalhou para crescer ou para ser conhecido, você vai perder, tá? Então, esse seria a questão do marketing. Agora, obviamente, cabe a cada um de nós dizer o seguinte: eu pensar da seguinte forma: como é que eu quero que as pessoas me vejam? Tá? Como é que as pessoas me vejam? E aí cada um trabalhe para que as pessoas o vejam exatamente como você deseja que você seja, tá? Pessoal, feedback agora aí, tá? Todo mundo entendeu sobre esses itens aí que nós acabamos de trabalhar? Sobre o financeiro, sobre poder de liderança, empreendedorismo, automotivação, construção do marketing, tá? Quero a interação de vocês aí, por favor. Sim, pessoal. Daniela, o pessoal está colocando aí, se está entendendo, se não está. Mandaram não uma mensagem, professor. Será que esse povo, né? Eu estou com uma séria dúvida aqui. Se a Luana, a Laura, o Aira. João, a Irã. Eu estou achando que esse pessoal está deixando o celular saindo. Eu tô com essa dúvida. E aí, pessoal? Luana também falou que sim. Minha gente, falem. Só eu Pois falo. é, né? Só a Raniel fala, tá vendo? E olha que eu estou cobrando isso, essa interação de vocês. Nesse módulo, se vocês Laura, não tu que fala conseguirem. tanto. Fale, cadê tu? Pois é, né? É a Laura, né? Deve tá com a garganta Minha inflamada. gente, não dá Eita, não pra falar. por Eu tô quê? só Tá coragem. escutando hoje. Eita, coragem da poxa. Pensa na coragem que ela tá, viu? Não, na verdade, sabe por que eu não falo? Porque Ah, depois, quando eu fui assistir as aulas gravadas, meu Deus, eu falo muito alto. Eu prefiro só escutar agora e falar por mensagem. não, rapaz. Não, mas pode falar aí sem problema nenhum. É porque por mensagem, Laura, eu não consigo ver as mensagens que vocês mandam, tá? Aí vocês Ah, podem, inclusive todo mundo aí, pode ativar o microfone na hora de falar e falar, tá tá? bom. Tá. Ok. Pessoal, continuando aqui, tá? A questão de ser determinado. Eu vejo muita gente, pessoal, muitas vezes até me dá uma agonia, tá? Eu vou ser sincero a vocês. A falta de determinação, a falta de querer conquistar algo, tá? E muitas vezes essa questão da falta de determinação, ela vai ser algo que lá no futuro
digamos, vai frutificar. Porque nós sabemos que tudo que nós fazemos é uma sementinha que nós plantamos, tá? E que lá na frente vem a colheita. Então, se a gente colher agora, se a gente plantar agora, a gente vai colher lá na frente. Se a gente não plantar agora, nós não teremos o que colher lá na frente. Então, a vida funciona dessa forma. E a determinação é isso, é a vontade de querer as coisas, tá? E eu vou ser direto com vocês. Eu queria que no meu tempo, manhinha me dissesse o seguinte: meu filho, só estude, viu? Só estude e deixe comigo que vai ter roupa lavada, vai ter comida, vai ter celular bom, né? Então eu queria que fosse assim comigo, porque aí hoje certamente eu não estaria aqui dando aula, né? Então eu trabalho, por exemplo, desde os meus 11 anos, tá? Então eu trabalho desde os meus 11 anos. E eu sempre fui determinado a querer conquistar algo com as minhas próprias forças. E muitas vezes eu vejo, por exemplo, os pais quererem que os filhos estudem para ter um futuro lá na frente, não quer que os filhos trabalhem, só quer que o filho se dedique a estudar, e o filho não quer. Nem quer estudar, nem quer trabalhar, e aí quando chega lá na frente o bicho pega, tá? Ou seja, vem lá a não colheita, por exemplo, não vai ter a colheita, tá? Então, pelo amor de Deus, pessoal, quem em algum momento, por exemplo, na roda da vida semana passada, conseguiu, digamos, fazer essa autoanálise de estar faltando algo em mim, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e uma dessas necessidades sejam exatamente chegou agora uma mensagem da Laura. Vamos lá. Então, se eu tenho uma determinação, pessoal, aproveitem, estude, tá? Então, se os pais de vocês dizem que vocês só se preocupem em estudar, que vocês vão ter cama forrada, roupa lavada, comida, celular do bom, pessoal, trabalhem para ser o melhor, tá? Então, na sala de aula, trabalhem para serem os melhores. Então, façam uma competição, mesmo que os outros colegas não saibam, mas façam essa competição, tá? De ser o melhor. Vocês ganham com isso. Então, é a determinação. Então, durante todo o meu período, ou praticamente todo o meu período de estudo, tiveram as oscilações aí, mas durante a minha vida estudando, principalmente eu vou citar aqui o meu terceiro ano do ensino médio, tá? Então, o meu grupo, por exemplo, o grupo da minha panelinha, digamos assim, nós disputávamos com as outras. Então, quem é que vai apresentar um trabalho melhor, né? Quem é que vai tirar uma nota maior? Então, um ficava sondando o outro, por exemplo, se um estava preparando um cartaz, o outro estava, o outro grupo já pensava em apresentar utilizando slides. Aí o outro dizia, vou usar o slide, o outro já corria atrás, por exemplo, se fosse uma aula, como teve um trabalho a respeito do corpo humano, a gente foi atrás das partes do corpo humano animada, ou seja, que acendia os LEDs, que mostrava como é que funcionava e tal. Então, quer dizer, é tentar ser o melhor. E quem é que ganha com isso? Todos os envolvidos, tá? Todos os envolvidos no projeto, ou melhor, no estudo, simplesmente ganhavam também, tá? Então, tentem ser os melhores naquilo que vocês fazem. E ser o melhor é uma determinação. Então, ele diz o seguinte, o processo de desenvolvimento pessoal está ligado diretamente com a determinação. Devemos assumir um compromisso com você mesmo, criar estratégias para conquistar seus objetivos, colocando a determinação em prática. E a determinação é a iniciativa, tá? Quando você tem iniciativa, você vai atrás de conquistar o seu objetivo. E para conquistar o seu objetivo, você tem que ter uma determinação e você tem que ter a perseverança, porque a gente não pode também desanimar ou achar que as coisas são tão fáceis assim,
de dizer o seguinte, bom, eu estou determinado, mas por que eu não conquistei? A gente não conquistou nesse momento, mas aí a gente certamente vai conquistar em um outro momento. Então, um exemplo, eu estou determinado, eu estou estudando para entrar numa faculdade, no curso de medicina, por exemplo, tá? E eu não consegui, e eu estudei, por exemplo, todos os dias 2 horas. Então, quer dizer o seguinte, se você estudou todos os dias 2 horas para o Enem, quer dizer que alguém estudou 3 ou 4 e por isso tirou uma nota melhor que você, né? Então, para você querer algo, então você vai ter que ser determinado, é você criar suas estratégias, né? Qual a minha estratégia para conseguir o meu objetivo? Eu tenho certeza que todos vocês têm objetivos, tá? Isso eu tenho certeza. E o que é que está faltando para você conseguir, tá? Se vocês analisarem aí, muitas vezes o que está faltando é a determinação, tá? É a iniciativa, é dizer o seguinte, ó, eu quero isso para mim. E muitas vezes para querer e conseguir o que eu quero, ou seja, para conquistar o meu objetivo, muitas vezes eu vou ter que abdicar de outros, tá? Eu quero passar no Enem para um curso X. Beleza. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a disciplina, eu tenho que ter a determinação, eu tenho que perseverar. Então, imagina você sacrificar um ano da sua vida, tá? Por exemplo, evitando de ir a festas, evitando por exemplo, estar jogando Free Fire, né, Wesley? Evitando de, por exemplo, estar no estragando, tá? Imagina você passar um ano sem fazer isso e você está na faculdade. E imagina você não passar um dia sem fazer isso, ou seja, sem jogar, sem usar seu estragando, e você nunca está na faculdade. O que é que você prefere? Passar um ano longe de tudo isso para que você tenha o seu objetivo conseguido, alcançado, ou você prefere permanecer vivendo da forma que você quer e simplesmente você não conseguir o seu objetivo? Raciocine aí o que é que vocês preferem, tá? Então, pensem aí. E eu posso até citar como exemplo, tinha uma ex-vizinha, ex-aluna, filho de amigos nossos aqui, que o nome dela é Carol, e ela simplesmente o seguinte, enquanto todas as amigas dela estavam indo para a festa, ou boa parte das amigas dela, né, ela estava estudando. Então eu presenciei pelo menos 2 vezes de todo mundo estar na piscina e ela está dentro de casa, por exemplo, estudando. E irem lá e chamar ela e dizer, Carol, vai para a piscina. Vou já, vou já. E esse vou já nunca chegou, ou seja, ela nunca ia. Por quê? Porque ela estava estudando, pessoal. Então, quer dizer, é a determinação. E olha a tentação de estar um monte de jovens na piscina, um monte de gente na piscina, enquanto isso ela está estudando. E aí veio os frutos, que é o que eu falei. Quando você planta, você colhe. A menina, eu acho que foi o ano passado, se não me falha a memória, foi o ano passado, foi um atrasado, passou para a medicina, entre as primeiras. Então, quer dizer, ela até disse, não, eu queria engenharia, mas eu passei para medicina, então eu vou cursar medicina, tá? Para você ter uma ideia, né? Então, até foi estampada, a escola dela estampou a imagem dela nos outdoors em Arapiraca. Então, imagine aí, pessoal, isso chama-se determinação. Aí muita gente diz o seguinte, mas fulana porque ela se dedicou, sim, é claro, ela se dedicou. E por que você não pode se dedicar também para conseguir o objetivo de vocês, tá? Então, ninguém mais é responsável pelo sucesso a não ser vocês mesmos. Se vocês ficarem esperando que os outros digam o que vocês devem fazer, aí, meu amigo, paciência, tá? Aí fica difícil. Ok, pessoal? Entenderam aí sobre a determinação? Hein, pessoal? Entenderam aí sobre a determinação? Bom, a Laura mandou uma mensagem agora há pouco que chegou, mas o do pessoal não chegou. E aí, pessoal? Estão compreendendo aí? Me dá um feedback aí se vocês estão compreendendo. Enquanto vocês me dão um feedback, eu vou fazendo só a frequência aqui, tá? Vamos lá, pessoal.
Gisele, minha porta-voz aí. Oi. E aí? Tá compreendendo? Eu estou. Hein, E os pessoal? outros estão mandando. Estão também? Que bom. Deixa eu só resolver aqui um negocinho aqui. O celular também está descarregando. Eu vou seguindo sem. Vamos lá. Então, que bom que vocês estão entendendo. Eu só quero que vocês interajam. Eu gostaria que vocês pudessem interagir um pouquinho mais, tá? Pessoal, deixa eu só pegar uma água aqui, que eu já tomei tanta água e estou com sede aqui. Só um instantezinho, tá? Deixa eu só pegar água aqui, por favor, rapidinho. Pessoal, voltando aqui, tá? Vou continuar. Então, a determinação é isso, tá, pessoal? Não queiram que as pessoas digam o que vocês vão ter que fazer, tá? Ou dizer onde vocês vão chegar, tá? Então, é vocês que têm que dizer onde vocês querem chegar e vocês terem a iniciativa, né, de conquistar algum objetivo, tá? Então, eu sempre fui tímido, né, até um certo ponto. Mas, por exemplo, se eu estava numa festa e eu estava paquerando alguém, eu dizia o não eu já tenho, então eu vou atrás do sim, tá? Então, a mesma coisa. Quando a gente sai de casa, por exemplo, para procurar um emprego, o não a gente já tem, ou seja, o emprego a gente não tem, na verdade. Então, a gente vai atrás de tê-lo. Então, se a gente for e chegar lá conseguir um não tem problema. Você não perdeu nada, simplesmente você deixou de ganhar. Mas você não perdeu, tá? Então, é preciso a determinação para que você possa correr atrás dos objetivos. Aí vem aqui, ó, você é responsável pelo seu sucesso. Ele diz, é importante salientar que as pessoas que vencem a vida são aquelas que colocam a mão na massa, que acreditam em seus potenciais, que fazem a diferença. Não seja mais uma a ficar reclamando de tudo e de todos. Seja autossuficiente. Somente você é responsável pelo seu sucesso. Não adianta culpar as outras pessoas. Por exemplo, eu não passei na faculdade porque fulano assim, assim, assado. Eu não passei na faculdade porque eu moro no sítio e não tenho muito acesso às informações. Eu não... Pessoal, nós temos que acabar com isso. Não consegui fazer o trabalho. Não fez porque não tentou ou porque não conseguiu, tá? Então, a questão de você correr atrás é uma coisa sua, tá? Por exemplo, eu tive um professor que ele era muito rígido mesmo, tá? E ele passou teve um dia, na verdade foi até um curso de férias, e esse professor, ele era um policial rodoviário federal. E ele era muito rígido. E aí o que acontece? Ele folheou um dicionário de química e pegou uma questão que tinha no dicionáriozinho dele lá, que ele folheou, e olha que era um dicionáriozinho até grandinho. E aí ele chegou, colocou no quadro, olhou para a turma, riu, aí disse, não sou de dar ponto para ninguém não, mas quem conseguir responder essa questão tem 2 pontos. E saiu rindo, tá? Então, quer dizer,
Ele colocou, mas já sabendo que era impossível de alguém responder aquela questão. E aí o que acontece? Realmente a gente não tinha visto o assunto ainda, porque era um curso de férias, eram as coisas muito rápidas. E um ano anterior, minha irmã tinha estudado com esse mesmo professor. E a minha irmã guarda todos os cadernos dela. E quando cheguei em casa, eu simplesmente perguntei se ela tinha ainda o caderno de física, aliás, de química do ano anterior. E ela disse que tinha. Aí eu me emprestei. Então fui procurar a questão e, coincidentemente, tinha lá a mesma questão, tá? Inclusive com os mesmos valores. A mesma questão, foi muita coincidência. Só que a resposta dessa questão, ela dava uma folha do caderno grande, pessoal. Só a resposta dava uma folha. Então, não era algo que eu tinha só que copiar e entregar, porque, como ele mesmo falava, ele não dava ponto de graça a ninguém. E aí, de um dia para o outro, eu comecei a responder essa questão passo a passo para tentar compreender o porquê de cada valor. Porquê desse valor aqui, porquê desse valor aqui, e a partir daí eu ia minuciando a questão até realmente compreender como fazia. Depois de compreender como era a questão de responder, podia colocar qualquer valor que eu respondia. E aí, beleza, eu aprendi a questão. No dia seguinte, quando ele chegou quando eu cheguei na sala, e aí era aquelas perguntas. Quem conseguiu responder a questão de ontem? E aí eu consegui. Tá, mas eu não falei o mérito, né? Que eu tinha pego com a minha irmã, não. Eu simplesmente falei que eu tinha conseguido. E aí a turma toda resolveu pegar por mim. Todo mundo pegou a questão, passou para o caderno, copiou, beleza. De todo mundo, tá? Só dois, aliás, tiveram duas pessoas que perguntaram para mim, ou melhor, pediram para que eu explicasse a questão para eles, né? Ou seja, tiveram a coragem, pelo menos a determinação, a iniciativa de dizer, Jadiel, me explique como foi que você chegou a esse resultado. E aí eu ensinei a questão para eles. E um outro colega, que ele tinha tentado responder por conta própria, não pegou por mim, e a questão dele estava errada. Mas enfim, o professor chegou e chegou rindo, porque ele zoava muito na cara dos alunos. E zombava muito. E aí o que acontece? Ele chegou rindo e perguntou, quem respondeu a questão de ontem? E aí a turma toda foi aquele coro, eu. Todo mundo respondeu a questão do professor. Ele ficou assim, abismado, aí disse o seguinte, não acredito não, mas vamos lá. Aí disse, todo mundo coloca o caderno aqui em cima da mesa. E aí, coloca o nome no título. Beleza. Aí ele pegou um caderno, fulano, venha para o quadro. Ah, professor, não sei não responder. Beltrano, venha para o quadro. Também não sei responder. Afinal, quem não souber responder a questão, venha pegar o caderno de volta. Resultado, praticamente a turma inteira foi pegar a questão, o caderno de volta. Em cima da mesa do professor só ficaram 3 cadernos. O meu, aliás, 4 cadernos. O meu, dos 2 rapazes que eu ensinei a questão, e do outro que tentou responder sozinho. E aí ele chamou justamente o cara que tinha tentado responder por conta própria e perguntou a ele o seguinte, assim, vem aqui para frente. Aí o cara foi para lá, responda aí a questão. Ele sabia que o resultado era muito grande e não adiantava, por exemplo, alguém copiar, ele mandava para outra pessoa responder também e a pessoa, se fosse filar, não conseguiria. E aí, resultado, o cara, quando começou a colocar no quadro, ele disse o seguinte, olhou para mim e para os outros 2 rapazes, vocês 3 responderam dessa forma. Aí eu falei, disse, não. Ele disse, pode parar aí a resposta. Aí pediu para o cara parar e disse, eu sei que você tentou responder. E o fato de você ter tentado responder, você vai ganhar os 2 pontos da mesma forma. Porque mostra que você tentou aprender, que você quis aprender. Aí em seguida olhou e disse, quem vem? Eu disse, não, eu vou. Aí peguei um quadro, na época era um quadro negro ainda, não tinha quadro branco, e aí simplesmente a resposta completou todo o quadro negro.
E ele olhou para os dois rapazes: vocês responderam dessa forma? Eles me disseram: sim, respondi. Está certo isso daí. Apaga o quadro aí, Jadiel. Eu apaguei o quadro e ele disse o seguinte: vocês dois venham aqui para frente responder essa questão. Porque não adiantava filar, era muita coisa mesmo. Mas moral da história, pessoal. Você é o responsável pelo seu sucesso. Né? Não fique imaginando que os outros vão lhe dar algo que não vão. Tá? Tudo que você conseguir na sua vida tem que ser por mérito seu. Tá? E não que os outros deem. Então, para que vocês não tenham que os outros dar algo, você tem que merecer, ou seja, você vai ter que estudar, você vai ter que se preparar. Só tem um local que você consegue um emprego sem mérito, que é contrato de prefeitura, que é pura politicagem, tá? E contrato de prefeitura, não sei se vocês em algum momento já participou, já trabalhou, é simplesmente um voto de cabresto, tá? Você é contratado, mas você é obrigado a votar naquela pessoa que conseguiu esse emprego para vocês. E aí não vem a questão de mérito, tá? Ou seja, você está ali, mas não é você o responsável por estar ali, né? Não é sucesso seu estar exercendo aquela função. Ah, o cara está ali porque isso o que a gente vê é um secretário de saúde. O cara nem formado né? O cara é secretário de agricultura. O cara não é nem um agrônomo, né? Então ele está ali porque é um mérito dele? Não, isso é politicagem, tá, pessoal? Então o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte: estudem para que vocês sejam responsáveis das conquistas de vocês. E não que os outros lhe deem tarefas ou lhe deem cargos simplesmente porque você é bonitinho ou bonitinha ou simplesmente para ter votos. E nós sabemos que, principalmente em cidades pequenas, tá? Isso é uma prática muito grande, tá? É uma prática muito recorrente, certo? Então só tem uma forma da gente não depender dos outros para conseguir um trabalho, é estudando, tá? E vocês estão, a maioria, aliás, todos vocês aí estão em uma faixa etária de idade que é o auge do estudo, é onde vocês realmente têm que estudar, perder algumas coisas, mas para que vocês ganhem lá no final, certo? Então, sejam responsáveis por aquilo que vocês conquistam e não que os outros digam a você o que é que vocês vão conquistar. Tranquilo, pessoal? Entenderam essa questão aí do você é responsável pelo seu sucesso? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Sim, pessoal, essa aula está muito monótona, porque só eu estou falando, o Wesley não interage, só quem está interagindo é a Raniele, Lázaro também não, acho que é o Lázaro. Me confirma aí se esse NE324 é o Lázaro. Só me confirme aí, por favor. Luana não está Tô interagindo. falando sim, professor. Agora você falou, Wesley. Primeira vez na noite. Segunda Ô, vez. A primeira foi professor, boa noite que eu você quero falou. saber. Sim, Eu diga quero aí. saber se vai liberar horário normal, 8 horas. Não, nós Porque começou começamos a aula. atrasado. Então, o que é que acontece? Nós tivemos uns probleminhas técnicos, tá? E nós começamos a aula lá às 6h30, 6h35. Então, nós temos aí pelo menos meia hora de aula para compensar o atraso de aula. Certo? Certo. Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta? Sim, eu estou esperando a confirmação aqui do usuário NE324. O professor Daniel tá na aula? Não. Ah, pois. Então, essa pessoa que está com NE324, eu preciso do nome, porque senão vai levar falta lá, que eu vou mandar para já mandei, inclusive, a frequência lá para o pedagógico, mas eu preciso do nome completo,
tá? Então me responda aí, por favor, ME324, nomezinho completo, por favor, tá? Porque senão vai levar falta. Vamos lá. Outra questão é o seguinte, tá? Reconhecendo as aptidões. Então, se eu perguntar, por exemplo, para a maioria de vocês, apesar que a turma é grande, mas se eu perguntasse para a turma toda, eu tenho certeza que muitos diriam que não parou para pensar ainda qual é a sua aptidão, né? Qual é o ramo que você pretende exercer no futuro? O que é que eu quero ser quando crescer, né? Então, talvez vocês nem, uma parte de vocês nem pensaram ainda o que é que vocês querem ser. A minha forma de pensar é o seguinte: quando nós sabemos, ou melhor, quando nós desejamos chegar a um objetivo, nós sabemos por onde andar. Então, como é que eu vou chegar a um local se eu não sei onde é esse local? Tá? Então, para que eu vá para um endereço, eu tenho que saber como chegar no endereço. Então, se eu quero ser algo no futuro, eu preciso saber o que é que eu sei, o que é que eu quero ser, e a partir daí eu vou traçar a minha meta. Ou seja, eu vou me preparar para conquistar esse objetivo. Eu quero ser médico, pronto, ótimo, perfeito. Eu vou ter que saber que o meu caminho até chegar à medicina, ela vai ter que ser de muito estudo. Então, eu tenho que começar a estudar de ontem, tá? Então, eu preciso saber onde eu quero chegar. Então, para quem não tinha percebido ainda, tá? Ou para quem não raciocinou a ponto de saber qual é a sua aptidão, tá? Comecem a raciocinar. Daqui a pouco eu passo para vocês um link exatamente para vocês fazerem um teste de aptidão e dizer, olha, eu não sabia que o meu perfil era mais para humanas ou para... Aí ele vai dizer até como é que eu posso dizer, as profissões que você pode, digamos, seguir, tá? Dá certo. Então, quando você termina, é verdade mesmo. Não tinha pensado, mas é isso mesmo. Então, ele diz o seguinte, reconhecendo as aptidões, onde ele diz, o potencial pode ser considerado algo pré-existente em você. Pare e pense, o que você faz de melhor? Aí vem uma reflexão para vocês, tá? Vocês já pensaram em que vocês são os melhores? Tá? Cada pessoa tem algo pré-existente, ou seja, tem um potencial pré-existente. Agora, muitas pessoas não sabem desse potencial. Então, comecem a se pensar aí, o que é que eu faço de melhor? Aí, digamos que alguém vai lá e diz o seguinte, eu faço, professor, um brigadeiro daqueles. Ótimo, olha aí um ramo para seguir, né? Professor, eu faço, por exemplo, bolo. Cada bolo que eu faço, olha lá uma profissão, tá? Professor, eu sou bom em cálculos. Olha que legal você ser um contador, você ser um matemático, você ser um químico, um físico. Professor, eu gosto de humanas, por exemplo. Tá? Eu sou curioso, por exemplo, com a área de medicina. Então isso são potenciais pré-existentes em nós. E que, se a gente parar um pouquinho, a gente começa a observar coisas que a gente não tinha observado anteriormente. Aí ele diz aqui, o potencial está dentro de cada um de nós. E se você ainda não utilizou o seu, é porque ainda não o descobriu. Então, muitas vezes eu pergunto na sala de aula, o que é que você quer ser quando crescer? Ou seja, o que é que você quer para o seu futuro? E boa parte dos jovens diz o seguinte, professor, eu não pensei nisso ainda. E quando é que você vai pensar? Né? Quando é que você vai pensar? Quanto mais rápido você saber onde você quer chegar, mais rápido você chegará. Agora, se você ainda não sabe onde você quer chegar, vai demorar para que você se desloque para o local onde você deseja. Isso é fácil de compreender. Então, quem não tem ainda um pensamento de onde quer chegar, comece a pensar, tá? Porque quanto melhor ou antes você pensa,
mais rápido é o trajeto, tá? Muitas vezes os pais, a gente vê que os pais que dizem o que é que o filho vai fazer, mas muitas vezes o filho não quer aquilo, tá? Muitas vezes a pessoa não quer aquilo. Então não adianta também a gente fazer um curso superior. Ah, eu vou fazer um curso superior porque dá dinheiro, pessoal. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Ah, eu vou fazer um curso por exemplo, de direito porque advogado dá dinheiro, né? Então advogado dá muito dinheiro. Pessoal, não se iluda, tá? Enquanto você pensa dessa forma, um monte de gente pensa. E aí o que acontece? O cara passa lá 4 anos na faculdade para depois chegar no meio ou no final ou depois que termina e dizer não era isso que eu queria. E aí está exercendo uma profissão que não é feliz, né? Que não era aquilo que você queria, era os outros que queriam, não era você. Tá? Então, por isso que você deve pensar na sua aptidão. Tá? Vamos lá. Você tem buscado mais conhecimento a cada dia? Ou seja, você procura estudar a cada dia? Tá? Você está fazendo tudo aquilo que realmente é capaz? Aí você tem que pensar. Eu estou fazendo tudo o que eu quero, aliás, tudo o que eu sei que eu sou capaz de fazer, né? Ou eu sou daqueles que eu tenho que esperar que as pessoas me digam o que eu sou capaz de fazer? Então é uma descoberta de vocês. Você faz tudo com eficácia, ou seja, você faz tudo mostrando que você realmente sabe fazer, que você é o melhor, ou você faz de qualquer jeito? Imagina, por exemplo, uma pessoa que é especializada, aliás, especializada não, né? Corrigindo aí. Imagine uma mulher ou um homem, né, que seja boleiro, né, que faça bolo, e simplesmente faça o bolo de qualquer forma. Será que ela vai ter sucesso? Bem provável que não, tá? E o que seria o eficácia? É você cobrar, ou melhor, se cobrar em tentar sempre fazer o melhor, sempre ser o detalhista, tá? Muitas vezes as pessoas, por não serem leigas, não observam tanto detalhe, mas ela observa o conjunto da obra. Então não é fazer de qualquer forma, tá? Você tem que fazer bem feito, com eficácia, certo? Você tem essa questão de eficácia, tá? Só para finalizar aí, eu, agora à tarde eu estava formatando 2 computadores. E aí eu tinha terminado. Aí mandei a mensagem para o dono, digo, ó, tô levando o computador. Tá, tinha testado, beleza. Só que ele tinha me falado que o computador estava demorando a ligar e demorando a ser desligado. Então eu formatei, já tinha reiniciado, tinha de boa. Mas quando eu fui desligar o computador para levar para o cliente, simplesmente o computador demorou muito a desligar, tá? Então a eficácia é dizer o seguinte, não é porque eu formatei, eu vou levar para depois o cara estar lá insatisfeito com o trabalho que eu fiz e eu pegar novamente o computador para refazer o trabalho. Então a eficácia é você entregar o seu produto, o seu serviço, para que não exista um retrabalho, ou seja, para que você não tenha que buscar ele de volta para refazer o trabalho. Então isso é eficácia, é você tentar fazer o melhor possível, tá? Então se liguem aí. Você tem desfrutado de suas habilidades o máximo possível? Olha lá um, um, um outro raciocínio muito grande, tá? Então, vou fazer umas perguntas aqui a vocês, melhor essas perguntas a alguns de vocês aí para ver, né? Para a gente ver o que é que vocês me respondem aí. Por exemplo, deixa eu ver aqui uma dessas perguntas, porque tu colocou aí algumas perguntas, né? Vamos começar aqui pela Laura, né? Laura, essa primeira pergunta. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagenzinha aqui. Ok. A mensagem chega aqui 10 minutos depois. Vamos lá, de texto, por isso que eu prefiro que seja áudio. Laura, uma pergunta para vocês aí. Você já descobriu o que é que você quer ser no futuro? Qual a profissão que você deseja exercer no futuro? Professor, eu tenho. Só que meu filho tem que correr atrás, professor. Aí, né? Só Deus sabe daqui Você pra pode, frente.
Você pode contar pra gente qual é a Olha, profissão eu que vou você quer dizer. ter no futuro? Eu já pensei em medicina veterinária, Sim, perita criminalística e... sim. Deixa eu ver. Já pensei em policial, mas também tá tendo muita bagaceira, eu não quero mais não. E Certo, eu diga acho que mais. só. Medicina veterinária e perita criminalística. Até agora só E essas. aí, pronto. E aí, você já parou para pensar o seguinte: como é que eu vou conseguir ser uma Estudando, perita né? criminal? Isso, tá? Correndo Exatamente, atrás. estudando. E esse estudando, ele não começa depois que você termina o ensino médio, não, tá? É. Ele já começou, na verdade, tá? Ô, Então, professor, oi, pode falar. é porque a cada ano vai aparecendo coisas novas. Aí a pessoa só sabe quando estiver mais perto de realmente fazer uma faculdade. Não, não, eu acho que é engano seu, tá? O que a gente gosta, por exemplo, por exemplo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui um site, e esse site é exatamente para ajudar vocês nisso, é o teste de aptidão. Então, é você saber, por exemplo, em que área você vai trabalhar. Por exemplo, a área de perito criminal, por exemplo, envolve outras várias áreas. Mas se não for essa, pode ser uma outra que vai surgir no meio do caminho, é, no meio do caminho e no meio do caminho e que envolve tudo isso, tá? Que envolve a questão da mesma área do perito criminal, só muda a profissão. Por exemplo, se for a área de exatas, um exemplo, exatas é matemática, química, aliás, matemática, física, química também, né, que é cálculos, né, Uhum. engenharia, tá? Então a área de exatas envolve várias áreas, tá? Por exemplo Uhum. aí, deixa eu ver aqui outra pergunta para o Airan agora. Airan, deixa eu ver aqui, viu uma dessas aqui. Airan, você está fazendo tudo aquilo que realmente é capaz? Hein, Airan? Airan, meu bichinho, ativa aí seu microfone, se você puder. Pessoal, vamos lá, o Airan acho que saiu aí. Wesley, Wesley, você faz tudo com eficácia, Wesley, ou você fez, tá pronto? Como é quando você vai fazer algo, você faz de qualquer jeito, a sua preocupação é deixar pronto ou a preocupação é fazer com qualidade? Depende. De quê? Conte aí pra gente. De muitas coisas aí, Coloca aí os seus do exemplos. tempo, da paciência, da autoestima. Certo. Aí digamos o seguinte, suponhamos se você não tiver com autoestima, se você não tiver com paciência, os produtos que você desenvolve para os seus clientes não vai sair legal? Não é nem bom fazer, só depois que tiver tudo certo. Imagina, Wesley, você trabalhar numa empresa, tá? Você trabalhar numa empresa que o patrão lhe paga todos os dias para você trabalhar com o máximo de eficácia. E aí? Aí você vai chegar para o seu patrão e dizer, ó, meu patrão, não vou não trabalhar hoje porque eu não estou muito bem Não, não. aí, caso E aí, aí, já... não é assim que funciona. Então, aí vem aquela questão. Não faz diferença da gente trabalhar numa empresa ou a gente trabalhar para nós mesmos. Independente do que seja, tem que ser feito com eficácia, Wesley. Outra pergunta aí, Wesley. Você já se decidiu o que é que você quer ser quando crescer? Já. Diga aí, conta aí pra gente, se puder. PM. PM, É. começou a estudar já? Ainda não. Então, mas quando eu falo assim, o começar a estudar, é aquele aluno de sala de aula que briga pelos 10 e que O não fica Vairão falou que satisfeito. tá sem fone. Ah, tá certo. Então,
quando eu falo em estudar, não é se preparar, o preparatório para o Enem ou para o concurso da PM. Não, é aquele aluno que busca em tirar 10 e que busca ser o melhor da sala, cara. Entendeu? É o que Entendi. busca ser o melhor da sala. Quando eu falo em se preparar para um concurso, para o Enem, para o que for, é aquele aluno que no dia a dia busca ser o melhor. É interagindo com o professor, é perguntando ao professor, é na hora de apresentar um trabalho, ser o destaque, ou seja, ser aquele que apresenta o melhor trabalho, tá? É aquele que tira uma maior nota, tá? Então, o que eu falo de estudar é isso. Por exemplo, analisa suas notas e aquelas matérias que tiver, por exemplo, 7, 8, você diz, poxa, não, eu vou brigar pelo 10. Então, isso é o estudar que eu estou falando. Tá certo? Ok. Pessoal, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês, inclusive quem tiver com o caderninho aí, anota, tá? Para vocês fazerem logo após a aula, tá? Que é um linkzinho aqui. E esse link, ó, o nome do site é esse aqui, ó, testevocacionalonline.com.br. É gratuito, tá, pessoal? Então, o que é que vocês vão fazer? Ó? Vão clicar aqui no botãozinho verde, fazer teste vocacional online, tá? Aí ele vai dar as instruções aí de como você fazer o teste vocacional. Quando vocês forem fazer, vocês dão uma lidazinha, que eles vão falar a questão da pontuação, tá? E aqui ele vai jogar um monte de perguntas para vocês, ok? Vocês vão marcar vários de acordo com a sua personalidade, tá? Por exemplo, atividades que descrevem o que eu gosto de fazer. Por exemplo, organizar atividades para divertir pessoas. Não sei, por exemplo, se eu tenho muito isso. Atividades para divertir pessoas. Ah, sim, de vez em quando ainda faço isso. Respeitar regras e leis, eu respeito bastante. Usar ferramentas, eu gosto de usar bastante. Mas o que você não tiver no seu perfil, você não marca. Proteger o meio ambiente também. Operar ou fazer manutenção de máquinas, manutenção de computadores, por exemplo. Trabalhar sob pressão, não gosto, tá? Imaginar e projetar um produto, sim. Adquirir novos conhecimentos, sim. Servir as pessoas, adoro servir as pessoas. Visualizar objetivos em 3 dimensões a partir de esboços, sim. Pesquisar como fazer melhor uso dos recursos naturais, sim. Cuidar das finanças, então, pessoal, já cuidei, hoje não cuido mais. Ajudar as pessoas a superarem desafios, sim. Meu objetivo, inclusive, nesse módulo é isso. Ajudar vocês a superarem os objetivos de vocês, aliás, os desafios de vocês. Procurar oportunidades de negócio, isso eu faço bastante, tá? Que seriam novas ideias de negócio. Trabalhar com pessoas de tipos e idades diferentes, sim. Cuidar das pessoas e de suas necessidades, eu não sei, eu acho que não. Ouvir os problemas das outras pessoas, gosto de ajudar as pessoas. Desenvolver atividades como foco em resultados, sim. Fazer trabalhos que exigem resultados precisos, sim. Apresentar e defender ideias, também. Gosto de um debate. Observar e analisar o comportamento das pessoas, faço isso bastante. Lidar com situações de emergência, não gosto. Planejar, organizar e fazer registros, não gosto. Fazer relatórios também não gosto. Realizar atividades rotineiras, não gosto, mas faço. Montar um plano de ação, tá? Não gosto. Ler e escrever, sou preguiçoso. Trabalhar com matérias-primas diferentes, sim. Experimentar novos meios de fazer algo, sim. Trabalhar em equipe, gosto. Tirar fotografias, não gosto. Analisar informações também não gosto. Fazer negócios não é muito a minha área, tá? Aprender sobre outras culturas, sim. Prazer em assistir comerciais na TV, alguns sim. Trabalhar em um laboratório, não. Tocar um instrumento musical, não toco nenhum. Apresentar-se em público, também não gosto.
seguir procedimentos lógicos, sim. Ir para a escola, sim. Envolver-se com assuntos políticos para discutir, sim. Seguir regras e instruções, sim. Analisar relatórios. O outro foi fazer relatórios. Também não gosto. Planejar atividades para um grupo. Também não gosto muito. Aliás, mais fácil, né? Que na aula. Gravar um vídeo para publicidade na internet, não gosto. Já fiz e faço, mas não gosto. Trabalhar com números, gosto. Explorar novas tecnologias, sim. Olha, pessoal, tem muito aqui. Eu vou só resumir, tá? Eu vou parar por aí, tá? Mas aí vocês vão marcando, ainda tem muitas possibilidades aqui, ok? Tem muitos resultados que vocês têm que fazer e iria demorar muito eu colocar um por um aqui. Vamos lá. Vou clicar em enviar respostas. Quando eu clico em enviar respostas, ele vai me dar alguns grupos, por exemplo, grupo 1, agricultura, alimentos e recursos naturais. Foi o que eu mais pontuei até agora. Para você ver que as coisas acontecem, esses testes, eles realmente funcionam, porque, por exemplo, aqui em casa, eu gosto de fazer horta, né? Eu gosto de plantar, eu gosto de colher frutas, por exemplo, né? Então, em casa eu já plantei algumas coisas, então é algo que eu gosto. Construção e design, eu fiz 3 pontos também, tá? Então, assim, tem coisas que eu gosto mais que isso, mas, por exemplo, minha casa quem projetou fui eu. Artes e comunicação, eu tirei 0 pontos, então é algo que eu não gosto. Tá muito bem, comunicação, gosto de comunicar, mas a comunicação aqui é outra. Aí 2 pontos, por exemplo, gestão de negócios, educação e treinamento, eu não sei porquê, né? Educação e treinamento, rapidinho ali, ou seja, sou professor, né? Aí vem finanças e cálculo 0, governo e políticas públicas 3, ciência e saúde, ele vai dando uma pontuação, tá? Por exemplo, manufatura, tá? A área de manufatura. Foi onde mais eu pontuei, por exemplo, 4. Então, eu vou clicar aqui, ó, e ele vai me dizer quais são as profissões que dá certo para mim. Eu acho que eu me menti ali. Ó, artes plásticas, desenho industrial, moda, não é comigo, tá? Inclusive, ele dá aqui bolsas de estudo. Mas aqueles primeiros aqui, ó, quando eu clico, ó, ele vai dizer, por exemplo, algumas áreas que eu poderia fazer de acordo com as minhas respostas. Então, por exemplo, a Laura, ela tem essa indecisão. Quando fizer esse teste vocacional aí, ele vai ajudar muito, porque dentro da nossa ideia, do que a gente gosta, ele vai dar várias áreas. Tá? Ele vai dar várias áreas que poderia dar certo para você trabalhar, porque é algo que você já gosta de fazer. Inclusive, ele coloca aqui bolsas de estudo e tal, aqui você se cadastrar, aquele negócio todo. Então, quando você clica, por exemplo, arquitetura e construção, ele vai dizer ó, arquitetura, desenho industrial, editoração, engenharia civil, engenharia de materiais, moda e tal. Então, ele vai dar aí algumas áreas. Então, pessoal, anota esse sitezinho aí, tá? Porque ele vai ser útil para vocês, até mesmo se descobrirem, né? Ajudar vocês no caminho em que vocês desejam seguir. Ok, pessoal? Alguma dúvida ou pergunta relacionada a esse tema? Hein, pessoal? Dúvidas ou perguntas? Vamos lá. Dúvidas ou perguntas? Raniele, Laura, Wesley, Luana. Todo mundo entendeu tudo, professor. Mandaram a mensagem aí, foi que eu não consigo ver nada de mensagem. De vez em quando que chega um ou outro aqui. Tudo ok. Pronto. O Airan tudo mandou fácil. falar que tá sem fone no Tranquilo. computador. Beleza. Então, ó, anotem, tá, o linkzinho aí para vocês fazerem esse teste logo após a aula, tá? Deixa eu voltar aqui para os slides para a gente continuar. Vou passar aqui para o próximo e ele vem o seguinte, desenvolvimento de habilidades.
mesmo que você possua talentos ou convocações natas, é possível desenvolver novas habilidades. Primeiramente, você deve estar predisposto a trabalhar seus pontos que fazem com que você pense que não é capaz. Ou seja, pare e pense. Qual é a sua maior dificuldade? Tá? Então, para aquilo, por exemplo, vocês fizeram a análise agora há pouco, a questão do que eu quero ser, de como eu estou, se eu estou correndo atrás e tal. E aí você para e pensa, qual é a minha dificuldade hoje? E aí muitas vezes a gente vê que a dificuldade não é a gente fazer, é a gente botar dificuldade em fazer. Eu acho que é a maior dificuldade. É colocar dificuldades em tudo, tá? Ah, eu vou fazer isso. Aí sempre usa o mais, tá? Eu queria fazer isso, mas eu não vou fazer porque eu estou com preguiça. Ah, eu ia estudar agora, mas eu fui olhar uma resposta, uma mensagem no WhatsApp ou no Instagram, e aí eu não estudei. Passou a vontade de estudar, tá? Então, é usar o bendito do mais, né? Que aí atrapalha, ou seja, tem pessoas que botam dificuldades em tudo, tá? Em seguida, o que te faz pensar em ser pior do que o outro? Pense aí, por exemplo, muita gente consegue porque eu não consigo. O que me faz ser pensar, aliás, o que me faz ser pior que os outros? Não é? O que é que faz? Ah, só os outros têm a capacidade de conseguir, de agir, de trabalhar, de estudar. Não, eu também tenho. Por exemplo, eu vejo pessoas que têm uma capacidade de estudar 3 horas, 4 horas por dia, tá? E o que me faz ser pior do que eles? Então, será que quando eles começaram a estudar, eles também começaram de 4 horas diárias? Não, pessoal, eles começaram 1 hora, parando, depois voltando. Então, como eu já abordei isso na aula para vocês. Tá? Então, para quem deseja se preparar, estudar e tem foco, fraciona, né? Começa a fracionar, estuda 1 hora, dá um intervalo de 10, 15 minutos, mais 1 hora. E aí, quando você menos esperar, 1 hora passa muito rápido, você vai estar estudando 2 horas. Então, o intervalo agora vai ser a cada 2 horas. Então, quem tem foco e objetivo, faz dessa maneira, tá? O que você tem feito para você ser o melhor, né? Possa ser o melhor. E aí vem o que eu abordei agora há pouco. O que é que vocês estão fazendo para ser o melhor naquilo que vocês fazem, naquilo que vocês exercem? Tá? A maioria de vocês ainda não trabalha na sala de aula, tá? E aí, o que é que você tem feito para ser o melhor aluno da turma? Então, por exemplo, no meu terceiro ano, a professora de matemática, ela era professora na UNEAL também, e ela mandava muito estagiário para assumir a turma, né? E o estagiário, ele chega com todo aquele gás, é assunto em cima de assunto, é algo novo, é aquela vontade de ensinar e tal. E aí, quando chegou já próximo do fim do ano, a professora chegou assim e disse: pessoal, quem é o Jadiel aqui? Aí eu digo: meu Deus. Eu disse lá: professora, sou eu, mas não aprontei nada não. Ela disse: não, Jadiel, eu quero lhe dar os parabéns porque você é o aluno que tem as maiores notas de matemática, né? Você tem a melhor média de matemática da turma. Parabéns. Eu até digo: opa, nem eu sabia, né? Obrigado. Então, eu sempre fui assim, eu sempre quis ser o melhor, independente da matéria, tirar as melhores notas. Então, o que você tem feito para ser o melhor? Então, no nosso caso aqui, seria a questão de estudar, 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 estudar. Então, se você quer ser o melhor, estude, se prepare, tá? Vamos lá. Vamos trabalhar esse slide aqui e eu libero vocês, tá? Aí vem aqui, ó, detectando habilidades. Quando você começa a se conhecer melhor, são perceptíveis as suas tendências e reais necessidades. Porém, é preciso cultivar essas aptidões. Descobrir ou desenvolver habilidades é um trabalho que deve partir de você. Requer esforço e dedicação, pois você deverá avaliar as atividades que consegue desenvolver com mais facilidade. Quem é que se conhece? Você. Não é as outras pessoas que lhe conhecem.
As outras pessoas acham que lhe conhecem, tá? Então, muitas vezes, agora tem um detalhe, você tem que fazer a autoanálise, porque em alguns casos nem a gente conhece nós mesmos, tá? Então, nós não nos conhecemos, muitas vezes nós até nos subestimamos. Por isso que esse módulo vem com esse intuito, esse conteúdo, tá? De você poder se conhecer, de você criar metas, você traçar metas para você ser o melhor, para você desenvolver-se enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, detectando habilidades é exatamente tarefas do dia a dia. Eu vou respondendo assuntos da aula e eu me saio melhor em matemática. Poxa, talvez o seu ramo seja exatamente isso, cálculos, tá? Mas eu sou melhor em biologia, por exemplo, humanas. Minhas notas de inglês são muito boas. Olha aí, línguas estrangeiras, por exemplo. Então, a detectar habilidades, pessoal, seria exatamente isso. Você começar a perceber coisas em você que você se sai bem, tá? Se a gente pegar como exemplo, a escola, ela mostra lá um monte de matérias, português, matemática, química, física, inglês, espanhol e tal. O intuito é que quando chegar no final do curso, você possa escolher uma área a seguir. Se você vai seguir a área de humanos, se você vai seguir a área de exatas, se você vai criar, por exemplo, vou trabalhar com história, vou trabalhar com inglês, por exemplo. Então, é aquilo que a gente tem uma maior aptidão. A mesma coisa, pessoal, acontece no curso de informática. Você faz um curso de informática que você vê lá um monte de programas, vocês viram Windows, Word, Excel, PowerPoint, Excel, acho que eu já falei, Illustrator, Photoshop. Então, durante todo o curso, o que é que eu me identifiquei mais? Tá? Foi que eu me identifiquei mais. Então, eu me identifiquei para a área de design. Segue a área de design. Eu gostei muito dessa questão de lógica, por exemplo, do Excel, do HTML, é lógica. Poxa, eu vou ser desenvolvedor, vou desenvolver. Então, vai a questão de você provar um pouquinho de cada e, a partir daí, você traçar uma meta, um objetivo para você conseguir os seus objetivos. Tá? Então, seria o detectar habilidades. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá? Vamos lá, dúvidas, perguntas. Essa aula foi muito monótona, pessoal, porque poucas pessoas interagiram, tá? Vamos ver se nas próximas aulas a gente consegue interagir um pouquinho mais. Certinho? Daniele, minha porta-voz aí, veja aí se alguém colocou alguma dúvida. Ninguém tem dúvida, professor. Todo mundo entendeu tudo aqui. Todo Que mundo bom, entendeu. graças a Deus, Jesus tem poder, né? Vamos lá. Pessoal, então, sendo assim, novamente, pedir desculpa por esses probleminhas que dão, que, como eu falei, não tem muita coisa que não está ao nosso alcance, tá? Então, pedir para que vocês se cuidem, né? Nós estamos aí um período crítico, onde está nos últimos dias, que eu falo, nessa semana aí, nossas cidades aí tá aumentando o número de contaminados, isso quer dizer que a gente nem tem que evitar ainda mais a sair de casa, né? Isso aí só como necessário, tá? Só comparando, por exemplo, semana passada, quinta-feira, que São Sebastião tinha, eu acho que era 11 casos, e hoje já são, parece que 25 ou 27 casos. Então, quer dizer, é um aumento Sério. drástico, né? É um momento muito delicado. Então, se cuidem aí para que possa ajudar a conter, né? Quando a gente está em casa, a gente consegue ajudar a conter e assim logo logo a gente possa retornar, ok? Então tenha um ótimo fim de semana aí, aliás, um ótimo fim de noite, um ótimo fim de semana. E quando for semana que vem, com fé em Deus, quinta-feira, 6 horas, estaremos de volta, ok? Então estão liberados, vão com Deus e Tchau. até mais. Tchau. Tá Até. certo. Tchau. Boa noite a todos. Boa Tchau, noite. tchau.